Olá pessoal, bem-vindos à primeira parte de uma série de 4 vídeos que nós fizemos sobre as novas regras prudenciais para serviços de pagamento, instituições de pagamento, instituições financeiras, em conglomerados ou não. A ideia é passar para vocês um resumo das principais novidades, né? Essa primeira parte nós vamos apresentar um sumário dessas novas regras, né? Vamos lembrar do conceito do patrimônio líquido ajustado, que ainda é vigente, que vai ser revogado, né? E vamos falar do conglomerado tipo 2. Muito bem, vamos falar então um pouco de como é hoje a exigência de patrimônio das IPs, né? Pela regra atual. Pela regra atual, os emissores de moeda eletrônica que detêm contas de pagamento do tipo pré-paga, eles precisam fazer 2 cálculos e escolher o cálculo que resulta no maior valor. O primeiro cálculo é 2% do saldo das moedas eletrônicas apurado diariamente. E o segundo cálculo é idêntico ao dos emissores de instrumento de pagamento pós-pago, aqueles que detêm conta pós, né, e os credenciadores. E o cálculo aqui é o patrimônio líquido ajustado pelas contas de resultado, e tem que ser no mínimo 2% da média mensal das transações de pagamento dos últimos 12 meses. Então, esse pessoal aqui precisa fazer esse cálculo e manter isso em patrimônio. Então, o emissor de moeda eletrônica, ele calcula os 2% do saldo das moedas eletrônicas apurado diariamente e também calcula com base na média mensal das transações de pagamento dos últimos 12 meses. Dos dois, ele vai escolher o maior, né? Então, ele é obrigado a escolher o maior. O capital mínimo a ser integralizado é de 2 milhões para essas modalidades aqui, né? O iniciador de transação de pagamento, ele calcula um percentual em cima da média mensal das transações de pagamento dos últimos 12 meses, idêntico aqui a essas duas naturezas de IP. E os percentuais, o capital mínimo integralizado é de R$1 milhão, e os percentuais eles foram escalonados pelo Banco Central, né, partindo de 1% a 1,5%, né, conforme essas datas. Isso aqui então agora está também mudando a partir de 2023. Né? Então essa aqui é a atual situação, a atual forma de cálculo da exigência de patrimônio líquido das instituições de pagamento. Bom, falando um pouco agora sobre as modificações que foram trazidas para as resoluções 197 a 202 do Banco Central do Brasil, né? A ideia aqui é apresentar um apanhado geral de quais foram essas alterações. E aí a gente vai entrar no detalhe. Bom, a primeira modificação foram criados 3 tipos de conglomerados prudenciais, né, integrados ao menos por uma instituição que realize serviço de pagamento, né, conforme a 197. Então foram criados 3 tipos de conglomerados. Né. O tipo 3 passou a ser segmentado baseado nos ativos totais e PIB, aos moldes da resolução do Conselho Monetário 4553 de 17. Então, aquela segmentação que existe para fins de gestão de riscos e gestão prudencial foi adotada para o conglomerado prudencial do tipo 3. Foi criado o patrimônio de referência de IPs, que é o PRIP, do conglomerado do tipo 2. E ele vale também para as IPs que a gente chama de IPs solteiras, aquelas que não estão inseridas no esquema de conglomerado prudencial. Né? E também foram criados os respectivos cálculos de requerimento mínimo para esse patrimônio de referência. Em relação a 3681, essa é a circular que trata de gestão de riscos, gestão prudencial de IPs, né? Ela é de 2013, né? Retirou-se as regras de requerimento mínimo de patrimônio, que foram migradas para 198. Dessa maneira, extinguiu-se aquilo que eu falei do patrimônio líquido ajustado que a gente acabou de ver, né? Aquele cálculo atual das IPs, então a partir de 2023 fica extinto, e dando lugar a ele entram aqui essas novas regras de requerimento mínimo de patrimônio com base em patrimônio de referência. Criou-se as regras para gerenciamento contínuo de riscos para o conglomerado do tipo 2, e tratando aí da estrutura,
riscos operacional, riscos de liquidez e risco de crédito. Né? Criou-se também a exigência para conglomerado do tipo 2, com ativos totais acima de 0,1% do PIB, em relação à necessidade de criação de uma base de dados de perdas de risco operacional. Ainda com relação aos conglomerados tipo 2 com ativos totais acima de 0,1% do PIB, foram criadas exigências adicionais para o risco de crédito. Né? Foram também criadas exigências de governança para gerenciamento de risco e de capital, né? Conforme a 198. Foi criada uma metodologia para apuração de patrimônio de referência, assim como regras de requerimento mínimo de patrimônio de referência para o conglomerado prudencial do tipo 3, né? Nas resoluções BCB 199 e 200. E foram estabelecidos critérios de cálculo de capital requerido para os riscos associados a serviços de pagamento, RWASP, para os conglomerados tipo 3, né, conforme está estabelecido nas resoluções BCB 200 e 201. Então, esse daqui é um apanhado geral, resumido, do que foi trazido por essas resoluções aqui citadas. Falando um pouquinho da classificação dos conglomerados prudenciais, como eu citei no slide anterior, foram criados em três tipos de conglomerados, né? E são conglomerados integrados por pelo menos uma instituição que realiza serviço de pagamento. Então aqui vocês podem ver que o tipo 1 é aquele conglomerado cuja instituição líder é uma IF, uma instituição financeira, ou outra instituição autorizada e integrado por IP ou IF que realize serviço de pagamento e não seja integrante do conglomerado prudencial. Então, o tipo 1, a instituição líder, aqui quando tem essa coroinha, significa que é a líder, é uma instituição financeira. O tipo 2, perdão, é uma instituição, é um conglomerado cuja instituição líder é uma instituição de pagamento e não é integrado por IF ou outra instituição autorizada. E a do tipo 3 é uma instituição líder, a instituição líder é uma IP e é integrado por IF ou outra instituição autorizada. Então, esses são os três tipos de conglomerados prudenciais que a regra criou. Né? Lembrando que a instituição líder é definida nos termos da regulamentação que trata dos critérios contábeis de consolidação de conglomerado prudencial. Tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do conglomerado tipo 2. Só lembrando, pessoal, então, o conglomerado tipo 2 é aquela cuja instituição líder é uma IP e as regras que eu vou citar agora valem também para IPs não integrantes de conglomerado prudencial, ou seja, as IPs solteiras. Bom, quais são essas regras que foram estabelecidas para o conglomerado prudencial do tipo 2? Né? Como citado anteriormente, deixa de existir o patrimônio líquido ajustado pelas contas de resultado. O conceito de PLA, então, ele é extinto. Passa a valer o conceito do patrimônio de referência para as IPs, PR e IP. É criada uma exposição ao risco de crédito, conforme circular 3862, mediante abordagem padronizada simplificada. A mesma coisa é feita para as exposições que a IP tenha em ouro, moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial, também mediante abordagem padronizada simplificada. Né? Bom, o patrimônio de referência de IPs deve ser sempre maior que o requerimento. Né? E o requerimento é a somatória do serviço de pagamento, com base em percentual sobre o volume de transações e saldos desse serviço de pagamento, mais a parcela dos demais ativos, que são esses dois aqui que eu citei, com base em ponderação dos ativos pelo risco. Então, calcula-se o requerimento, compara-se com o patrimônio de referência. E o patrimônio de referência tem que ser maior que o requerimento. Né? E a estrutura de gerenciamento de riscos deve ser unificada para as instituições integrantes do conglomerado. Também. Então, essas são as principais regras aqui prudenciais para o conglomerado do tipo 2. Falando um pouco da composição do patrimônio de referência de IP, né? Soma-se então o capital social, a ele somam-se as reservas de capital, os ganhos não realizados de ajustes de avaliação patrimonial, os lucros acumulados,
as contas de resultado credoras e eventuais depósitos que a instituição tem em conta vinculada para deficiência de capital, que é alguma coisa que o Banco Central permite. E a instituição tem que deduzir as perdas não realizadas de ajustes de avaliação patrimonial. Vejam que aqui havia os ganhos não realizados, aqui se deduz as perdas, né? Ações ou cotas de emissão própria, prejuízos acumulados, contas de resultados devedoras e os ajustes prudenciais. Em relação aos ajustes prudenciais, nós vamos ver agora no próximo slide do que se trata esses ajustes, né, que têm que ser deduzidos do patrimônio de referência. Muito bem, então os ajustes prudenciais, lembrando, pessoal, estamos falando sempre do conglomerado tipo 2, cuja instituição líder é uma IP, e também das IPs solteiras, as IPs não constantes de conglomerado, né? Então, quais são os ajustes que devem ser deduzidos do patrimônio de referência? Ágios pagos na aquisição de investimentos. Ativos intangíveis. E aqui a gente até colocou em vermelho porque eles podem ser muito relevantes, né? As instituições de pagamento têm um viés tecnológico muito forte, evidentemente, e o investimento que fazem em desenvolvimento de software, por exemplo, é bastante relevante. Então, em relação aos ativos intangíveis, tem que se atentar bastante em relação a esses ajustes prudenciais, essas deduções, porque elas podem ser muito relevantes, né? Outros ajustes são ativos de fundos de pensão de benefício definido, onde não haja acesso irrestrito, investimentos diretos ou indiretos em capital principal, complementar de nível 2 e capital social de entidades não integrantes do conglomerado. Outro ajuste é participação de não controladores no capital de subsidiárias, créditos tributários de diferenças temporais, créditos tributários de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Em relação aos intangíveis, o Banco Central, até por perceber a importância, né, que eles podem ter na composição do patrimônio de referência, né, o Banco Central dispensa de dedução totalmente, ou seja, 100%, em até 12 meses após a autorização da IP. Então a IP recebeu autorização, em até 12 meses subsequentes a essa data de autorização, a IP não precisa deduzir nada em termos de ativos intangíveis. Já a partir do segundo ano, né, até o 24º mês, só se deduz metade, 50%. Então isso é um reconhecimento do Banco Central que a instituição tem que se preparar adequadamente, né, dar tempo ao tempo para que ela possa se preparar para começar a fazer essas deduções de maneira integral dos ativos intangíveis. Uma outra questão também que foi escalonada pelo Banco Central é a questão da própria dedução dos ajustes prudenciais como um todo. Tá? Então o Banco Central diz o seguinte, olha, você calcula lá os seus ajustes, né, prudenciais, só que você aplica só 30% durante 2023, aplica 60% a partir de 2024 e a partir de 2025, aí sim você calcula e aplica integralmente. Tá? Então, novamente, é um reconhecimento do Banco Central que isso tem que ser feito de maneira escalonada para não trazer aí prejuízos para a instituição, penalizações excessivas por conta desses ajustes. Também. Então, haverá esse prazo aí para esses ajustes serem efetuados na sua integralidade, né, de forma escalonada. E se houver desenquadramento no patrimônio de referência, então admite-se depósito em conta vinculada. Isso também é uma coisa que o Banco Central está permitindo fazer. Né? Bom, pessoal, aqui nós tentamos produzir um exemplo numérico para quem não está ainda muito não tem muito conhecimento efetivamente dos cálculos de patrimônio de referência, ou seja, não tem essa expertise, procuramos fazer um exemplo numérico bem simples de maneira a explicar como é que funcionará então esse cálculo de patrimônio de referência e do requerimento mínimo, né? Então isso daqui está tudo baseado na resolução Banco Central 198, né? Que vale então normalmente para conglomerados do tipo 2 e as IPs solteiras, tá bom?
Então, o patrimônio de referência, esse requerimento mínimo é um cálculo, é uma multiplicação de um fator F, que é 12%, sobre os ativos ponderados pelo risco da IP, que é o RWAIP. Né? Esses ativos ponderados pelo risco da RW, que é o RWAIP, elas, a composição é a somatória dos ativos ponderados pelo risco relativamente a serviço de pagamento, né? Mais a exposição ao risco de crédito conforme a abordagem padronizada simplificada, mais a exposição a ouro, moeda estrangeira e ativos sujeitos à variação cambial, também conforme abordagem padronizada simplificada. Bem? Essa parcela de ativos ponderados pelo risco relativamente a serviço de pagamento, ela é obtida por meio da aplicação de 1 sobre o fator D, que é 8%, isso daqui equivale a 12,5 vezes, vezes os valores ponderados do serviço de pagamento que eu vou descrever aqui. Tá bem? E aí se chega então no requerimento mínimo de PR. Então vamos partir aqui desse exemplo, como é que seria. Né? Então vamos supor que nós estamos falando de uma instituição de pagamento que ela possui a emissão de moeda eletrônica, né? Ela faz serviço de pagamento pós, né? Então transações pós, adquirência, né? E também faz iniciação de transações de pagamento. Então vamos supor que estamos falando aqui na média mensal, sempre estamos falando aqui de média mensal dos últimos 12 meses. Tá? Então vamos supor que essa nossa IP aqui, hipotética, ela teve 30 milhões de reais de pagamentos e transferências, né, relativamente às moedas eletrônicas emitidas, né, com média mensal dos últimos 12 meses. Então, a esse valor se aplica um fator de 0,2%, resultando em 60 mil reais, que é o valor ponderado. Perdão. Aí, suponha que a média mensal dos últimos 12 meses dos saldos da conta pré tenha sido 25 milhões de reais. Aplica-se então 1%, chegamos em 250 mil reais de fator ponderado. Em relação às transações de pagamento pós, a média mensal aqui hipotética foi, nos últimos 12 meses, de 20 milhões de reais, a qual aplica-se 4%, dá 800 mil reais. Mesma coisa a gente faz para transações de adquirência, né? A média mensal dos últimos 12 meses foram 15 milhões, 2%, 300 mil reais. Né? E, finalmente, temos aqui a iniciação de transações de pagamento num montante de 10 milhões, que foi a média mensal dos últimos 12 meses, aplicando o fator de 1,5, dá 150 mil reais. Esses fatores, pessoal, eles têm também um encadeamento. Eu estou partindo aqui dos fatores que vão ser vigentes lá a partir de 2025, tá? Mas eles têm um crescente, a gente vai ver no próximo slide. Então, somando todos os valores ponderados aqui, nós chegamos a 1.560.000. Né? Então, aplicando o RWASP aqui, né? Então, se nós pegarmos 1 dividido por 8%, dá 12,5, chegamos num total, e multiplicando por isso, chegamos num total de 19 milhões e meio. A esse total somamos as exposições ao risco de crédito e a exposição ao risco de ouro e variação cambial, chegamos então, que são pela abordagem padronizada simplificada, né? Supondo que essa IP tem exposição a esse tipo de ativo também, chegamos a um total então de 31 milhões, ou seja, os ativos ponderados pelo risco relativamente a serviço de pagamento, mais essas duas naturezas aqui. Né? Então, 31 milhões de reais. Então, como é que a gente chega então no requerimento mínimo? Então, esses 31 milhões de reais nós multiplicamos pelo fator F, os 12%. Então, 31 milhões, 12%, 3 milhões 720. Então, é o resultante aqui do requerimento mínimo de patrimônio de referência que a gente tem que comparar então com o cálculo de patrimônio de referência da IP. Tá bem? Vamos falar um pouquinho então agora desses fatores. Bom, existe uma regra de transição também dos fatores, ou seja, no cálculo exemplificativo aí anterior, nós partimos já
desses itens aqui que estão em vermelho, já é a situação lá a partir de 2025. Mas o fator F ele vai num crescente de 8 a 12% de 2023 a 2025. Então, como vocês podem ver, durante o ano de 2023 será 8%, a partir de 2024 é 10% e a partir de 2025 12%, que foi o que eu usei lá no cálculo hipotético. Com relação às transações pós, também há um crescente, 2,5% em 2023, 3,5% em 2024 e 4% a partir de 2025. Em relação à iniciação de transação de pagamento, é um pouquinho diferente aqui, é 1,25% durante 2023 e 2024 e 1,5% a partir de 2025. Os demais fatores são aqueles apresentados na planilha já desde o início. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Convido vocês a assistirem os demais vídeos sobre essas novas regras prudenciais.